Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para falar a palavra do Senhor. Essa palavra que quando a gente ouve e acredita, ela tem o poder de nos libertar e de nos tirar da escravidão da morte e do pecado. E a palavra hoje está no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 28. E a palavra do Senhor nos diz assim, igreja: tome posse da palavra, receba a palavra e creia na palavra. Porque se a gente ouve a palavra e a gente não acredita no que a palavra está dizendo, então essa palavra ela não pode ter efeito para nós. Ela não pode servir para nós. Então é importante a gente ouvir e acreditar no que a palavra está dizendo. E a palavra diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 28. A palavra diz: e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. E aqui, igreja, a palavra ela já começa nos dizendo que Deus, ele escolheu as coisas humildes. Quando se fala coisas humildes, são pessoas humildes. Pessoas pobres, pessoas que não têm estudo, pessoas que não têm praticamente nada. E Deus escolheu. Assim a palavra está dizendo. E Deus escolheu essas pessoas. A palavra também diz que Deus escolheu as desprezadas. Tantas e tantas pessoas são desprezadas pela sociedade, por aqueles que têm, por aqueles que se acham melhor, porque têm bens, porque têm dinheiro, porque têm carros, porque têm mansões, porque têm bons empregos. Aí são aquelas pessoas que não têm nada, humildes, pobres, são desprezadas. Mas Deus escolheu essas pessoas. A palavra deixa muito claro que Deus escolheu as humildes, as desprezadas e aquelas que não são nada. Muitos praticamente não são nada aqui para a terra, para este povo terreno. Mas para Deus é grande coisa. Por isso, igreja, você que está ouvindo essa palavra, você que vai ouvir essa palavra, se você se acha uma pessoa pobre, humilde, muitas vezes não tem o que comer, muitas vezes não tem o cantinho certo para morar, mas se você for um escolhido de Deus, se você for o chamado de Deus, se você tem esse entendimento, esse conhecimento que Deus te chamou, pode ter certeza que você é maior do que muitos e muitos que aqui na terra tem tudo, mas não tem a escolha de Deus, mas não tem o chamado de Deus. Porque a palavra é clara quando ela diz, e Deus escolheu, é Ele que escolhe. Porque tem pessoas que dizem, vem até Jesus. Não, nós não vamos, nós não temos capacidade. Essa carne, este corpo, ele não tem capacidade de ir até Jesus. Mas Jesus escolhe. Ele chama. É Ele que escolhe, é Ele que chama. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são nada. E para que foi que Ele fez isso? Aí Ele diz, para reduzir a nada as que são. Para que todo aquele sábio, inteligente, rico, famoso, olhe para essas pessoas frágeis, fracas, humildes, pobres, desprezadas, e que aos olhos da sociedade humana elas não são nada. Quando olhar para elas, vê uma grande sabedoria. Essa sabedoria que a palavra diz que é melhor do que o ouro, do que a prata, de que qualquer pedra preciosa. É a sabedoria de Deus, é o conhecimento de Deus. E a palavra diz que Deus chamou. Ele quis assim. Ele chamou. Ele escolheu. Para quê? Para reduzir a nada as que são. Então, aqueles que são, aqueles que têm riqueza, que querem ser maior do que os outros, poderosos, ricos, o que é que acontece? Acontece que quando essas pessoas vê os humildes sabendo dessa sabedoria, compreendendo essa sabedoria,
Eles dizem, eu não entendo, eu não compreendo. Eu estudei na melhor faculdade, eu tenho a melhor faculdade, eu tenho dinheiro, eu tenho carro, eu tenho mansão, mas eu não conheço. O que é isso que essas pessoas estão falando? Porque não foram chamados por Deus. A palavra está dizendo que quem foi chamado foram os humildes, aqueles que não têm estudo, aqueles que não conhecem muita coisa. Não tem a sabedoria desse mundo, mas tem a sabedoria de Deus. E ele diz que as pessoas pobres, humildes, desprezadas e que não são nada, são escolhidas por Deus. Isso é um privilégio para todos nós que somos escolhidos e chamados por Deus. Por quê? Porque Deus nos dá algo grandioso, essa sabedoria, esse entendimento do Evangelho, essa sabedoria da sua palavra. E quando chega no verso 29, ele vai dizer para que foi que ele chamou os humildes, os desprezados e aqueles que não são nada. Aí ele diz assim, a fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor. Então, o humilde, o desprezado, aquele que não é nada, conhecendo essa sabedoria, ele não vai ter o poder de querer se gloriar, porque ele sabe que ele não é nada. Ele sabe que ele é um desprezado. Ele sabe que ele não tem conhecimento, que ele não estudou. Ele sabe que ele não tem riqueza, que simplesmente ele é um pobre, humilde e desprezado. E aí ele vai reconhecer, ele vai ter o entendimento que aqui é da parte de Deus. Não é da parte do homem, e nem é da parte dele, nem é porque ele quis. É porque Deus chamou e deu o conhecimento e a sabedoria. E o rico, se quiser essa sabedoria, o rico, o poderoso, aquele que tem, o grande, que se acha grande porque grande é Jesus, porque grande é Deus. Para ele ter esse conhecimento, essa sabedoria, ele vai ter divina fonte. Jesus, Deus. Conhecer esta palavra. Não tem faculdade, não tem dinheiro, não tem carro, não tem mansão, nada neste mundo que possa nos dar essa sabedoria. Só quem pode dar esta sabedoria é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Porque tem muita gente que estudou faculdade, grandes, faculdades boas, mas não tem esse conhecimento. Porque só quem pode dar esse conhecimento é Jesus, é o Espírito Santo. Então, os ricos, os grandes, os poderosos, aquele que tem dinheiro, aquele que tem mansão, aquele que tem carro, para obter essa sabedoria, ele tem divina fonte. E a fonte é Jesus. E a fonte é o Evangelho. E a fonte é a palavra da verdade. Se ele não vier para aqui, ele não vai ter. Se ele não for chamado, ele não vai ter. Se ele não for escolhido, ele não vai ter. A fim de que ninguém se glorie na presença do Senhor, na presença de Deus. Quando o rico entende e compreende essa palavra, ele sabe que não foi dinheiro, que não foi faculdade, que não foi a riqueza, que não foi as mansões, que não foi o dinheiro nas contas bancárias, mas Jesus, que deu essa sabedoria para ele. Por isso que a palavra é muito clara, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. E ninguém pode se gloriar na presença de Deus. Porque ele escolhe, ele chama e ele dá a sabedoria, ele dá a revelação do Evangelho. E no verso 30, a palavra diz assim, coloque essa palavra dentro do seu coração e na sua mente. Porque tem muita gente que lê, compreende, entende, mas não aceita. Então, quando a gente não aceita a palavra do Evangelho, esta palavra não pode servir para ninguém. Se eu estou lendo, eu entendo, eu compreendo, mas eu não aceito, então a palavra não serve para mim. E preste atenção, igreja, povo de Deus, o que é que a palavra nos diz no verso 30? E aí a palavra diz assim, mas vocês são dele, em Cristo Jesus. O que é que a palavra está dizendo? Mas nós, os escolhidos, os chamados, os filhos de Deus, a igreja verdadeira, porque nesta terra existe uma igreja verdadeira, o corpo de Cristo. A palavra está dizendo assim, ó, mas vocês são dele, mas vocês são de Deus. Por causa de quem?
em Cristo Jesus, por causa de Jesus. Nós somos de Deus, filhos de Deus, herdeiros de Deus. É isso que a palavra está dizendo. E muitos cristãos não acreditam nessa palavra. Aí a palavra diz assim, na continuidade do verso: mas vocês são dele em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós da parte de Deus. Aí Jesus Cristo se tornou para nós da parte de Deus. O que foi que Jesus Cristo se tornou para nós? Nós quem? Os que creem em Jesus. Os que creem no poder de Jesus. Os que estão em Jesus. Os que são escolhidos por Deus, chamados por Deus. E acreditam no que a palavra diz. Porque se eu não acredito no que a palavra diz, essa palavra ela não pode servir para mim. E a palavra diz assim, o qual se tornou para nós da parte de Deus. O que foi que Jesus se tornou para nós da parte de Deus? Aí a palavra diz sabedoria, justiça, santificação e redenção. Aí Jesus se torna para nós. Ele nos dá sabedoria, ele é a nossa justiça, ele é a nossa santificação e ele é a nossa redenção. Tem crente que não crê. Tem crente que até prega a palavra, mas não acredita no que a palavra diz. Não serve para nada. Jesus se tornou para nós sabedoria. Só tem essa sabedoria, esse conhecimento, quem está em Cristo, quem está em Jesus, quem confia nele, quem confia na obra perfeita que ele fez por nós. Morreu lá na cruz, derramou seu sangue para nos salvar, para nos libertar e para nos dar a vida eterna. Precisamos acreditar, porque a palavra está dizendo que nós somos de quem? De Deus. Por causa de quem? Por causa de Jesus. E o que foi que Jesus nos deu? Sabedoria, nos justificou, nos santificou e nos deu a redenção. É isso que a palavra está dizendo. E aí, nós somos justificados por causa de Jesus. Já somos justificados por causa de Jesus. Quando? Quando eu creio em Jesus. Eu sou justificada. Quando eu acredito em Jesus. Quando eu acredito na obra perfeita de Jesus. O sofrimento de Jesus lá na cruz do madeiro me justifica. Quando? Quando eu creio. Se eu não acredito, não serviu para mim. A morte de Jesus não serve para aquele que não crê. O sangue derramado de Jesus não serve para aquele que não crê. É claro, é fato. Todo aquele que crê será salvo. Precisa crer. E aquele que não crê? Já está condenado. Assim a palavra diz. Então a palavra diz que nós somos justificados por causa de Jesus. Jesus é a nossa justificação. Por causa de Jesus, nós somos, para Deus, justificados. Por causa de Jesus, diante de Deus, nós somos honestos, corretos, retos, íntegros. Agora, tudo isso não é por causa de mim, é por causa de Jesus. E a palavra diz assim, o qual se tornou, ele já se tornou, ele não vai se tornar. Então, eu preciso ter fé. Eu preciso acreditar que a palavra está dizendo. E se a palavra está dizendo, eu acredito. Tem tantas pessoas que dizem, eu sou cristão, eu amo Jesus, mas não acreditam no que a palavra está dizendo. Está dizendo, eu não tenho condições de dizer que sou salvo. A palavra está dizendo que você é justificado. E o que é uma pessoa justificada? Está justificado dos seus pecados. Deus não olha mais para você como um pecador. Por quê? Porque você está justificado. Por causa de quem? Por causa de você? Por causa de mim? Porque eu sou boinha? Não, não. Porque ele quis assim. Eu acreditei nele. E até o meu acreditar foi ele que me deu. Porque a palavra diz assim, pela graça sois salvo, mediante a fé. Aí presta atenção o que é que a palavra diz. Isso não vem de vocês. A nossa fé, ela não vem de nós. É um dom de Deus.
Assim a palavra diz, é dom de Deus. E se eu acredito nestas palavras, é um dom de Deus. Ele me capacitou a acreditar na palavra dele. Por isso que a palavra diz que nós somos dele, escolhido por ele, chamados por ele. É isso que a palavra está dizendo. Sabedoria, justificados por causa de Cristo. Jesus já nos justificou. Quem? Todo aquele que crê. Todo aquele que está nele está justificado. Aí a palavra diz mais, santificado. Ele nos santificou. É ele que nos santifica. Nós não temos condições de nos santificar, mas ele nos santifica. Santificados, separados. Nós somos separados para viver uma vida para Deus. Ele nos separou, ele nos chamou, ele nos tirou das trevas, da condenação da morte, do pecado. E nos separou. Para quê? Para nos dedicar, para que a gente pudesse se dedicar a Deus. E para isso, ele nos deu o seu Espírito. Porque quem se dedica a Deus é o Espírito, não é a carne. Essa carne para nada serve. Essa carne vai voltar para o pó. Mas quando nós cremos em Deus, ele nos dá algo grandioso. O Filho, o homem interior. O homem interior. Esse que agora está falando com vocês. É ele que é santo. É ele que é santificado. Não é minha carne. Minha carne, ela não está santificada. Minha carne é adâmica e ela vai voltar para o pó. E as pessoas não entendem. Os cristãos não entendem. Você está santificado? Por quê? Porque Jesus te santificou. Você está justificado? Por quê? Porque Jesus te justificou. Quando ele derramou o sangue, foi para te justificar. Foi para te santificar. Foi para te dar o Espírito Santo, o Filho de Deus, que é o Espírito. Carne e sangue não é o Filho de Deus. É o Espírito que mora e habita em nós. E a palavra diz mais, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. A palavra está dizendo que ele fez isso por nós, todo aquele que crê. Nós temos já, agora, hoje, a redenção. E o que é a redenção? Que tem tantos cristãos que não acreditam. A redenção é a libertação, é a salvação, é o resgate. Nos tirou, nos livrou da condenação da morte e do pecado. Ele ainda vai tirar, então ele vai voltar, morrer de novo, para nos salvar, para nos libertar, para nos resgatar, para nos tirar da condenação da morte, para nos livrar do pecado, para nos tirar do cativeiro, para nos tirar das trevas. Não, ele já tirou. Agora eu preciso acreditar no que a palavra está dizendo. A palavra, ela confirma que ele fez. A palavra diz que eu sou de Deus. Então, todos nós que dizemos que somos cristãos e confiamos em Deus e confiamos em Jesus, nós precisamos aceitar o que ele está dizendo. A palavra é muito clara. Mas vocês são dele. Eu vou ler bem devagarinho, para que a gente possa entender. Mas vocês são dele. Quem? Os filhos, os chamados, os herdeiros, a igreja, o corpo de Cristo. É dele, é de Deus. A palavra continua. Mas vocês são dele, da parte de Deus. Mas vocês são dele em Cristo. Precisamos estar em Cristo. E o que é estar em Cristo? É eu acreditar no que Jesus fez. E tomar posse. Ele fez, eu acredito. Ele me deu de graça, eu acredito. Ele fez por mim, eu acredito. É isso que Deus quer de nós. Porque eu digo, eu sou cristão, eu confio em Jesus, mas eu não acredito na palavra dele, então não está servindo para nada. O sangue de Jesus não me lavou, o sangue de Jesus não me purificou, o sangue de Jesus não me justificou, o sangue de Jesus não me santificou, o sangue de Jesus não me deu a redenção. A redenção, libertação, salvação, resgate, nos tirou dos cativeiros, nos tirou do pecado,
nos tirou da condenação da morte. Não estamos mais debaixo da ira de Deus. A igreja não. A igreja está fora da ira de Deus. Você confia em Jesus? Você crê que Jesus é teu redentor, teu libertador? Então ele já fez. Ele não vai voltar mais para fazer. Ele já fez. Agora eu preciso crer. A igreja precisa crer. O povo de Deus precisa acreditar nisso. E quando chega a igreja, no verso 31, mais uma vez ele diz que foi ele que fez tudo. Ele fez por nós. Lá na cruz do madeiro, quando ele abriu os braços e disse: está feito, está consumado. Derramou o seu sangue. E quando a gente acredita, o que é que acontece? Justificados, libertados, salvos, santificados, selados com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo, o homem interior, que é o Filho. O homem exterior é esse que vocês estão vendo. O homem interior é esse que é perfeito, que é o Filho de Deus. E no verso 31 a palavra diz, para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie-se no Senhor. Ninguém tem glória de nada. A glória é dele. Ele é o Senhor. É ele o Redentor. É ele que nos dá gratuitamente. Por isso que nós vivemos pela graça, acreditando no Senhor, acreditando que ele fez, acreditando que ele nos deu. Tome posse da palavra, igreja. Creia que Jesus Cristo se tornou para você. Jesus Cristo lhe deu de graça o quê? Sabedoria, justiça, santificação e redenção. A libertação total. Somos libertos, somos livres. Não estamos mais debaixo da condenação da morte. Não estamos mais debaixo da ira de Deus. Agora, nós somos filhos de Deus, por causa de Jesus. Ele nos deu esse privilégio de nos tornar filhos de Deus. Porque a gente antes, quando não conhecia a verdade, quando não estava em Cristo, quando não aceitava Cristo, nós não tínhamos salvação. Nós estávamos debaixo da ira de Deus, condenados à morte. Mas por causa de Jesus, eu acreditando em Jesus, nós acreditando em Jesus, nós fomos arrancados, tirados da morte. Estamos livres. Estamos libertos. É isso que a palavra diz. Amém, igreja abençoada do Senhor. Tome posse da palavra verdadeira. É de Jesus. É o Espírito Santo do Senhor que fala pela sua palavra. Amém? Tome posse da palavra.